Oi gente, Roberto Relubiscro aqui. Eu já trouxe aqui no canal resenhas de 2 álbuns da Gal Costa, também de uma docu-série, acho que em 4 episódios, que conta a trajetória artística dela, chamada O Nome Dela é Gal, inclusive da mesma diretora do filme que eu vou comentar aqui neste vídeo, Meu Nome é Gal, né? Que eu vi agora em julho de 2024, no 1 mês grátis de Telecine que eu aproveitei lá da Amazon Prime, e também fiz um vídeo homenagem, tributo, algum tempo depois que a Gal morreu, né? Porque a Gal Costa foi o meu primeiro ídolo, a minha primeira ídola de verdade. Quando eu tinha 5, 6, 7 anos, eu ouvia compulsivamente os 2 álbuns que compõem o que eu chamo de fase psicodélica da Gal Costa, né? Inclusive um dos álbuns tem Meu Nome é Gal. Na verdade, quando saiu o filme Meu Nome é Gal, eu fiquei bastante empolgado, porque primeiro eu soube que seria um filme focado justamente entre os anos de 1966 a 1971, ou seja, quando ela chega a São Paulo, Rio de Janeiro, porque ela fica nessas 2 cidades nessa época, e aí grava o primeiro álbum junto com o Caetano lá o Domingo. Depois estes 2 álbuns que estão, especialmente o que tem Meu Nome é Gal, que está entre o meu, assim, é um dos meus álbuns favoritos da vida, até chegar em 1971 lá com o Fatal, aquela coisa toda. Então eu fiquei bastante, falei, oba, vai ter a formação, né, dessa cantora, a formação assim de alguém que amava cantar e que aí já estou falando um pouquinho do filme, e que acabou unindo este cantar com consciência política, né? Assim, muito aí no caso, nos termos do filme, instigado e ensinado pelo Caetano Veloso. Nós somos pessoas públicas, então além de cantar, a gente também tem que se posicionar, tá? Então assim, a tônica do filme é essa. Isso eu não sabia, fiquei sabendo quando vi o filme, mas eu me frustrei porque eu achei que foi um filme, embora bem, com um recorte bem definido, achei que foi superficial. Por exemplo, não há nenhuma indicação de que existiu um álbum que tem uma faixa que chama Meu Nome é Gal, e é uma faixa seminal, né? Eu tenho ali, eu me lembro que tem na trilha sonora, o Domingo lá, Coração Vagabundo, parece, depois do álbum, de um dos álbuns, que é aquela que ela usa o boa, tal, aqui que está muito bem representado no figurino do filme, tem lá o Divino Maravilhoso, que canta no festival, tem o Namorinho de Portão, né, que é uma música bem pouco conhecida, lá, Tom Zé, e Baby, claro, mas essas 3 são de um álbum só. O álbum que tem, sei lá, Objeto Sim, Objeto Não, que é praticamente uma narrativa, a parte instrumental, uma narrativa de filme de terror, isso não tem lá. E aí, essa personagem que eu vi no Meu Nome é Gal, eu não vou detonar o filme não, só falei que eu fiquei frustrado, porque o filme é bonitinho, mas a personagem que eu vi ali, eu ficava, mas como que essa moça fez pulsars e quasars? Como que ela latia, miava? Como que ela gritava e fazia tanta coisa no estúdio junto com os amigos dela, sendo desse jeito? Enfim, e esse álbum nem é citado, né? Mas antes de falar um bocadinho mais sobre esse filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É claro, né? É a minha fase favorita, assim, que tem um dos meus álbuns da vida, que eu, quando fiz o vídeo tributo aqui, eu até coloquei no título, esse canal não seria provavelmente o que ele é se não fosse a Gal, porque eu não seria os gostos que eu tenho, muitas das coisas que eu sou por conta da Gal, né? Eu era uma criança de 5, 6, 7 anos que ao invés de ficar cirandinha, sei lá, disco infantil, que até tinha em casa, eu ficava ouvindo uma mulher se esgoelando com guitarra
é para cima e para baixo, e desde criança, esse objeto sim, objeto não, quando a parte final, eu sempre imaginei uma história de terror na minha cabeça, é alguém enlouquecendo numa noite de terror, e aí tem o final, né, da parte instrumental, tom. Eu sempre imaginei que era o carro da ambulância, o carro do asylum, do hospício vindo buscar pessoas, sério, desde criança eu imaginava isso. Então assim, um monte das minhas referências vem dessa mulher, né? Então é claro que eu ia me frustrar, mas sabe por que eu me frustrei mais ainda, na verdade, né? Porque eu achei que neste filme, que tem a Sophie Charlotte, que está muito bem, as pessoas estão trabalhando muito bem, mas eu achei que a Gal Costa é meio coadjuvante, né? Eu entendo que a ideia é mostrar como que o ambiente e as amizades influenciam, e até o momento político que eles tinham medo e tal, construíram essa artista mais engajada. Mas mesmo assim, eu acho que o roteiro parece que estava com vontade de contar outras histórias, parece que estava com vontade de contar a história do exílio do Gil e do Caetano, e não necessariamente aquilo, né? Ela parecia, sei lá, que era uma convidada no seu próprio filme, uma coadjuvante no filme que tem Meu Nome é Gal, e aí, como eu falei, nem essa canção Meu Nome é Gal, que é emblemática, tão emblemática que deu nome ao filme, e outras coisas, o nome dela é Gal, que é o documentário que a própria Nandara fez, e não tem, né, o registro da onde que saiu. Eu entendo como foi um projeto feito enquanto a Gal ainda era viva. Enquanto ela era viva, ela preservou bastante a sua individualidade, né? Ela não falava, isso está no filme, né? Na imprensa, você não precisa saber mais do que você já sabe e tal. Depois que ela faleceu, né? Quem acompanha jornais de fofoca, não precisa nem ser de fofoca, acho, né? Todo chorume está sendo jogado pela esposa, viúva, não sei o quê, né? Mas aí já não é culpa da Gal, ela tá morta, mas enquanto ela esteve viva, ela prezava, né, a sua vida íntima. Então, ok, eu entendo que é uma biografia, cinebiografia, que eles costumam dizer chapa branca, porque não vai ter escândalo, e não vai... Ok, tudo isso eu sou capaz de aceitar, respeitar, na verdade, não aceitar. Mas eu acho que algumas coisas ficam parecendo muito episódicas, né? Por exemplo, ela está em São Paulo, e aí passa alguém e grita, não sei o que é sua vagabunda. Eu me lembro que quando eu vi o documentário, né, O Nome dela é Gal, isso é melhor contextualizado ali, porque São Paulo era provinciana na época, e aí então a mulher usa calça comprida, parece que era chamada assim. Tudo bem, dá para você entender mais ou menos, porque ela era uma artista, mas tudo eu achei, ou quase tudo, eu achei que sempre fica no nível do superficial. Parecia que eu via algumas cenas, né, alguns sketches que eram ligados por alguns números musicais. Sei lá, no final, assim, não, o show lá em 1971, toda a polícia tá aí, então a gente tá com medo que eles entrem, mas não, Gal, depois que o show acabar. Então o show nunca vai acabar. E daí, o que aconteceu depois daquele show? Não tem notícia. Bom, aí então eu escrevi isso sei lá, depois. Não, agora as dunas, agora esse lugar aqui vai chamar as dunas da Gal. Eu não sei se eu não tivesse a contextualização do documentário antes, se eu iria, inclusive, entender algumas das coisas do filme. Então eu achei que ficou muito de raspão, né? Parece que o filme estava querendo contar outra história, né? Uma história da Gal. Eu acho que ainda ficou a desejar, mas eu me emocionei, eu gostei das interpretações, por isso que eu falei, eu não vou meter o pau no filme, mas eu achei que foi uma oportunidade. Ela tá, né, que não foi tão bem serzida, né? Tão bem aprofundada, tão bem aproveitada, né? Sei lá, essas imagens de arquivo, eu entendo de mostrar São Paulo, tal, da época, para ver onde que eles estavam e qual era o perigo que aquelas pessoas corriam com a ditadura, né? Tudo bem, entendo, mas eu acho que mesmo assim daria, já que é um filme que dura, sei lá, 1h30, podia ser talvez um bocadinho mais extenso, mas ou que tivesse diálogos
que mostrassem, né? Ela não tinha voz ativa mesmo em nenhuma das canções. Me pareceu que ela tinha muito pouca proatividade na época. Talvez tivesse sido assim, e é a minha vontade de fã daquela época, né, do que é a minha fase favorita dela, de que tivesse sido diferente. Talvez. Agora, que eu acho que falta menção a algum trabalho deste álbum aí que tem Meu Nome é Gal, afinal de contas o filme chama Meu Nome é Gal. Então, gol na trave, né? Mas isso não significa que seja um filme ruim, tá? Só fiquei frustradinho. Coisa de fã deve ser. Tchau.